estou recebendo aqui nos Bem com a Vida o pastor Giancon Detemene, ele que é pastor, escritor, teólogo, cientista político, premiado pela ONU através do livro Lágrimas Negras e atualmente lançou o livro África, Até Quando? Ele é um grande especialista do assunto e veio hoje falar dessa origem desse povo que contribuiu para a construção da humanidade inteira, muitos anos, e a gente está na Semana da Consciência Negra, não é? Nós tivemos quarta-feira o feriado e a gente encerra essa Semana da Consciência Negra no De Bem com a Vida, conversando com ele, que é um grande especialista. Muito obrigado por aceitar nosso convite, viu, pastor? Eu que agradeço, bispa. Obrigado. A gente Ficou muito feliz que você tenha aceitado estar conosco aqui. Amém. Muito bem-vindo. E para conversar também sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Bispo Geraldo Tenuta, que também é presidente da Igreja Renascer em Cristo, o teólogo, nosso querido, tantos anos aqui com a gente. Muito bem-vindo, Bispo G. Obrigado, Bispo. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Ainda mais com esse assunto tão importante, né? Tão importante, né? É verdade. Bispo, a África, pastor, ela hoje sofre muitos problemas sociais, econômicos e de saúde. Muitas pessoas associam essa situação econômica da África a uma origem espiritual. Você, como pastor, nascido na África, que ama a África, que tem uma musicalidade incrível e tantas tribos, nasceu na República do Congo, né, pastor? República Democrática. Democrática do Congo. O que tem outro? Tem República outro? do Congo. Ah, tá. Então, na República Democrática do Congo. O que você pensa sobre isso, pastor? Bom, obrigado pela pergunta. Eu diria assim, toda bênção material, ela começa no espiritual. Toda conquista, ela começa no espiritual. Eu vou responder primeiro como pastor, né? E como a bispa falou, do livro que nós escrevemos, o Lágrimas Negras, onde nós pautamos a questão da origem do homem negro e o seu sofrimento. Aqui nós falamos das 10 pragas do Egito e a sua repercussão. Se você pesquisar, você vai ver que o negro em si, eles têm os mesmos problemas, seja na África ou no resto do mundo. Nós tivemos a bênção de Deus de poder viajar em alguns países. Em alguns países você vê, de fato, e analisar. Você vê que desde o antigo Egito, onde o povo africano manteve o povo de Israel em cativeiro durante mais de 4 séculos, porque isso Deus havia falado a Abraão: a tua descendência será reduzida à escravatura durante 400 anos. Depois eu julgarei. Em outras linguagens diz, eu castigarei a nação que eles têm de servir. Então, o povo que eles serviram foi o povo africano, porque a África começou com 3 povos. Quais povos que formaram a África no princípio? Cush, que é a Etiópia, né? Put, que é a Líbia, e Misraim, que é o Egito. Tá. Né? O mais famoso dos 3 é o Misraim, né? O Egito. Então, de lá para cá, depois que saiu a nação de Israel, essas maldições permaneceram na África, porque a maldição de Deus, quando ela toda maldição, quando ela é rigorosa, ela pode chegar até a 10ª geração. E nós vemos que os problemas da África, desde a colonização ela começou mal. Por quê? Porque o europeu, ele chegou na África não para construir, para explorar. O pretexto de civilizar o povo africano. Mas a motivação era a exploração. A gente conhece bem essa história como brasileiro também, né? Também. É verdade. Porque onde já há a maldição, então o Satanás ele opera já. Ele opera. Agora, essa é a tua opinião como pastor, eu quero ouvir depois a tua opinião como cientista político. político.
Bispo G, a palavra de Deus também diz que Deus não visita a maldição dos pais nos filhos. Por que esse ciclo tem se perpetuado ao longo de tantos anos dentro dessa primeira ideia que o pastor está nos trazendo hoje? Bom, assim, quando a gente vê esse texto era um contexto bem voltado para Israel, né? Então, um povo que era dele, um povo que tinha consciência espiritual. Mas, ao mesmo tempo, né, a mesma Bíblia diz assim, maldição sem causa não prospera. Então, quando a pessoa habilita, então essa maldição ela pode prosperar, né? Então Se a gente há uma vê habilitação. uma habilitação. Tá. E a gente percebe que de uma certa forma houve essa habilitação, até esse fato que ele comentou da escravidão do Egito, tudo. Então a gente percebe que houve essa habilitação e essa maldição de uma certa forma ela prosperou, né? Tá. Mas isso não é sinônimo de dizer que o povo é fruto de uma maldição. Isso é uma grande ignorância, né, pastor? Não, porque ultimamente teve uma polêmica do pastor Marco Feliciano, né? Que ele falou que os africanos descendem da linhagem maldita de Noé. Eu conheço o pastor pessoalmente e eu diria assim, a Bíblia, nós de fato somos descendentes de Cão. Mas isso não quer dizer que tem maldição. E Noé nunca amaldiçoou a Cão. Então, contrário, isso né? que eu queria esclarecer, que isso é uma distorção Sim, teológica grave. Noé nunca amaldiçoou a Cão. Da mesma forma que Deus não pôde amaldiçoar Adão quando ele pecou. Porque Adão tem a imagem de Deus. Deus não pode amaldiçoar algo que tem imagem dele. E Noé, ele amaldiçoou a Canaã. O filho caçula de Cão. Tanto é que Deus pediu a Josué exterminar toda a raça dos cananeus, né? Os heteus, jebuseus, né? Deus pediu para exterminar. Agora, voltando nesse assunto, a Bíblia diz que a ira de Deus dura um tempo, a sua misericórdia a vida toda. Qual é o problema? Nós não podemos nos limitar só debatendo a questão das maldições, mas nós podemos interromper a sentença de Deus quando nós clamamos pela misericórdia. Amém. Porque a misericórdia de Deus é maior do que a sua ira. Amém. Porque a Bíblia diz que Ele tem prazer na misericórdia. Amém. Então, qual é o problema? O problema é que eu, como africano, eu tive o favor de Deus de aceitar Cristo na minha vida, coisas que os meus pais não tiveram. E nós temos que buscar, porque você não cura sintoma. Se você se focar em curar sintoma, a causa ela te escraviza a vida toda. Nós temos que buscar a raiz do problema. É isso que nós estamos falando aqui, porque você descobrindo a raiz, você pode resolver. Resolve de uma maneira efetiva. Sim. Como cientista político, como é que você enxerga hoje a realidade da África? E o evangelho tem crescido na África, pastor? O evangelho, como eu estava falando com o Bispo G, fora do ar, o evangelho tem crescido. E o que nós, africanos, precisamos é de líderes que têm uma causa para defender. Porque quando você tem uma causa, você morre pela causa, né? Nós precisamos de líderes, pessoas formadas, pessoas com caráter, pessoas que são focadas. É isso que nós precisamos. Agora, como cientista político, eu diria assim, analisando a questão da África, hoje pegamos o caso dos países, tudo foi mal planejado. É isso que nós falamos nesse livro. Nesse outro livro, África até quanto? África. Quem está ouvindo pela rádio é um livro muito, a capa é bem... África até quando? É um livro que eu administrei uma ONG chamada Save Africa. Durante 7 anos, eu viajei os países da África. Eu vi que a África hoje paga o preço do mau planejamento político. Por quê? Porque o europeu, quando ele saiu da África, ele saiu contrariado, ele não saiu com a própria vontade dele, ele foi expulso da África. E nisso ele não preparou uma transição, uma transferência de poder. É isso que eu fiz um pequeno documentário, eu falei, a África era como um avião que estava lá em cima.
Saíram e deixaram o avião cair? E o dono falou não, falou para o piloto, não quero mais que pilota o avião. Aí o piloto com aquela ira falou, então vou pegar meu paraquedas e vou descer. Aí o dono ficou com o avião lá em cima e não sabia como aterrissar. Aí, imagina o estrago. É isso que a África está pagando. Entra ano, sai ano, a situação só vai piorando, não tem perspectiva de melhora. Não tem perspectiva de Não melhora? tem perspectiva de melhora. Por que bispo, eles guerreiam tanto entre si, pastor? Por que eles brigam tanto entre eles, as tribos? Isso é uma coisa que, se eles se unirem, né? Se tivesse um grande líder que pudesse uni-los em torno da África mesmo, porque são tantos povos que gostariam de ter um país para chamar de seu. A gente vê a batalha de Israel por um pedacinho de terra que não é do tamanho da África. E eles não dão importância para o território deles, ou dão, mas não pela unidade, né? Tem o território, mas não é mais importante. Tem as etnias e os conflitos entre as tribos que dominam aquele espaço, sendo que o mais importante seria povoar aquele país, porque vocês têm um país enorme, né? Rico, próspero, e dominá-lo com sabedoria, né, bispo? É verdade. A gente percebe, né, até falando sobre isso, né, porque as etnias são muito diversificadas. Agora, eu queria até entender isso também, porque é por causa da exploração ou existe internamente algum tipo de preconceito? Bispo, a questão dos conflitos, primeiro, a gente pega o segmento teológico. Há uma maldição. Quando você lê o livro de Isaías 19:2, Deus diz: eu armarei o egípcio contra o egípcio. Lutarão tribo contra tribo, cidade contra cidade, reino contra reino. Você vê que a África é um continente que é movido pelo ódio tribal. É uma maldição. É uma maldição. Quando o europeu ele chegou, ele viu que o africano, ele detesta o outro. Aquilo é um câncer, então, é um vírus. Eles alimentaram aquilo. Tanto que tem um vídeo que eu postei no YouTube, que eu falo do livro do África, o massacre que houve em 1994 em Ruanda. Quando mataram, tem até aquele filme Hotel Ruanda, mataram mais de 1 milhão de Tutsi. Por quê? Porque quando o europeu belga ele chegou, em Ruanda é um país formado de duas tribos, que são os Hutus, que representam 90% da população, e os Tutsi, que representam 10% da população. E os Tutsi, o que o belga fez? Pegou os Tutsi, mandou na escola, deu instrução para que o Tutsi dominasse os Hutus. Aí os Hutus, como maioria é indiscutível, não ia aceitar aquilo. Então já era uma bomba relógio para explodir a qualquer momento. No caso do meu país, a República Democrática do Congo, a África toda tem 2.000 etnias. Somente o Congo, bispa, tem 500 etnias. Meu Deus! Ou seja, na Conferência de Berlim, onde foi dividido a África, eles pegaram etnias que eram inimigos mortais e colocaram no mesmo território. Então faltou então, como sou agora cientista político, faltou então essa inteligência, tinha que colocar etnias amigas ou amigáveis, mais próximas, faltou essa afinidade de etnia. Então essa é uma das... Então, agora eles já estão instaurados, ninguém vai sair da sua terra. Era um projeto já. Por quê? Porque para o europeu, a África é muito boa para o africano. Porque tudo que o Ocidente almeja, você vê que a bomba que foi jogada, lançada em Hiroshima e Nagasaki, o urânio que fez aquela bomba saiu do Congo. Saiu do Congo. Né? Então a África tem muita riqueza. Meu país, o Congo, é chamado de escândalo geológico. De tanta riqueza de minério que tem. Mas o povo está numa extrema miséria, porque o povo, a riqueza, como eu falei no documentário, que a riqueza da África é uma maldição para o povo africano. Meu Deus. Agora, nós temos que transformar aquilo, como eu estava dizendo, de José, por exemplo. José transformou o sonho de Faraó.
Porque o sonho de Faraó era vacas magras comendo vacas gordas. Ele transformou aquilo. Ele transformou É aquilo. isso aí Então, mesmo, adorei isso, nós pastor. precisamos de pessoas que têm Olha, para tudo, pessoa que porque tem- esse é um ponto importante para você estar ouvindo pela rádio, prestar atenção. Sim. Isso é algo muito bom de quem está vindo da África e vem de uma leitura também sociopolítica. José transformou o sonho De do Faraó. As vacas gordas Que agora conseguiram engolir. manter o tempo das Sim, vacas sim. magras, Sim, né? sim. E o sonho de Faraó era outro, que as magras aqui- iriam devorar as gordas. As gordas, exatamente. Nós precisamos de pessoas E que você têm... acredita, então, pastor, que esse é o momento de o cristianismo, os pastores, os líderes olharem para a África e transformar esse reinado de miséria, de contendas, de intrigas, em uma outra fase, uma fase de comunhão, de vacas gordas mesmo, para que a África possa desfrutar da sua própria prosperidade. Porque é um país tão rico que não desfruta da sua prosperidade, né? Sim, bispa, Deus te abençoe pela essa pergunta. Vamos voltar na Bíblia, por exemplo. A Bíblia diz que os filhos de Israel, antes de sair da escravidão do Egito, tiveram que clamar. A Bíblia diz que o clamor subiu até a Deus. A dor era tanta que Deus lembrou da aliança com os filhos de Israel. Deus ele fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas com qual pai dos africanos que Deus fez aliança? Se Deus não fez aliança com nenhum pai dos africanos, nós temos um pai adotivo que é Abraão, ou seja, nós fazemos parte e através da obra da cruz dessa aliança nós podemos clamar. Amém. E você vê que Deus, para liberar o povo do Egito, você vê que ele pega alguém que era nascido no Egito, mas que ele tirou do Egito. A Bíblia diz que Moisés ele ficou 40 anos no Egito e Deus pega ele, leva na terra de Midian mais 40 anos, ou seja, os 40 anos da terra de Midian aniquilaram os 40 anos do Egito. Deus tirou toda a semente do Egito dele, ele levou ele de volta para lá, com uma outra cabeça, com uma outra concepção. Tanto que quando o povo no deserto falava de voltar no Egito, que estava com saudade do tempero, Moisés não tinha saudade nenhuma, porque tinha saído tudo do Egito. Ou seja, a África, para o africano, nós africanos já nascemos herdando maldições hereditárias, pactos que os nossos pais fizeram. Eu não sei até que ponto vocês acreditam nisso. Plenamente. E são coisas que são palpáveis na África, que são presentes na África, que nós precisamos. Aqui no África nós falamos de tudo isso. Nós precisamos renunciar aquilo. Perfeito. Precisa de uma renúncia. E precisamos de líderes, de pessoas que tenham poder, cuja vara se transforma em serpente para engolir as serpentes de Satanás, dos mágicos de Faraó. Ou seja, nós precisamos disso. Precisamos disso. E nós estamos batalhando para isso. E louva a Deus, porque eu estava falando, porque agora eu estou pastoreando em Paris, na França, né? Onde nós juntamos os irmãos. E eu estava falando fora do ar ao Bispo G, da ajuda do Brasil. O Brasil é o único país do Ocidente, por exemplo, o governo brasileiro já perdoou dívidas de países africanos, né? Coisa que a Europa não faz, coisa que a América não faz, eles vão lá para explorar. E o Brasil tem feito isso. As igrejas brasileiras estão presentes, ajudando na formação dos líderes, porque é bom mandar alimento, mandar roupas, é bom, mas melhor ainda é orar e ajudar na formação, na instrução dos líderes, porque só com a instrução que o povo consegue resolver seus próprios problemas. Obrigado pela presença aqui hoje. Ele que trouxe todo esse conhecimento que ele reuniu, reconhecido pela ONU, e o resumo né? O pastor Jancon falei direito, Detemene, e acho que para mim o resumo que eu tiro dessa conversa, né, Bispo G, é que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei dos altos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as tuas feridas.
que o clamor possa, quando você que é intercessor, você que ora, ore pelo povo africano também, ore pelas crianças que morrem de desnutrição, coloca na tua listinha de oração e vamos encher o céu com esse clamor para que Deus visite com a bênção e potencialize pessoas que vão fazer uma revolução lá também, assim como Deus fez no Brasil, né, Bispo G? É verdade, e até nesse ponto, Bispo, porque o preconceito é uma coisa muito séria. E a gente percebe que existe entranhado esse preconceito, mesmo com os cristãos, até por aquilo que veio da América. Então, ali os descendentes de Cão, tinham outros que eram brancos e brancos. Filisteus eram quase que gregos. Então, e outros, até na parte de Babilônia, assim por diante. Então, quer dizer, esse é um lado que a gente tem que quebrar. Porque hoje é descoberto, é comprovado, tem uma única raça, não existe a distinção de raça. Todos nós temos uma origem. E o incrível nisso é que cientificamente foi comprovado que vem de 3 mulheres, né? Olha. E essas 3 mulheres vêm de uma só. Olha. Então a gente vê, né? A uma só é Eva. E as três filhas, né? As 3 noras de Noé. Amém. Da onde vem depois toda a raça humana. Então a gente percebe que até nisso a ciência trazendo aquilo que é o espiritual da palavra de Deus e quebrando qualquer preconceito, né? Em nome de Jesus. Encerramos assim então a nossa Semana da Consciência Negra, falando sim dos povos africanos que povoaram o Brasil, ajudaram a construir o Brasil e que ainda precisam do nosso respeito, da nossa oração e do nosso clamor. Vem